Falei da guerra, da terceira guerra. Nós temos uma guerra em âmbito mundial, global, na verdade, que é essa guerra de Israel barra Estados Unidos e OTAN contra os povos do Oriente Médio. Né? Nós temos a guerra das bets contra o Brasil e nós temos a guerra do sistema financeiro contra o Brasil. Esse fim de semana houve uma ofensiva muito impactante da Folha para defender o massacre dos pobres no orçamento do país. Foi realmente muito chocante, uma sucessão de duas reportagens em tese e de um artigo. Impressionante, impressionante. A Ananda dizendo: Mauro, sou professora, tem alunos de 14 e 15 anos pegando o dinheiro dos pais, que pode até ser do Bolsa Família, para jogar dentro da sala de aula. É verdade. Ou proibir isso, não vai ter jeito. Mas então, não tem que proibir o Bolsa Família, tem que proibir o jogo, Nanda. O jogo. Tem que proibir o jogo, tem que proibir esses jogos aqui no Brasil. Não adianta proibir o cartão do Bolsa Família. Que punição é essa contra os pobres, né? É isso aí, essa realidade que você está dizendo. Imagina o que é angustiante para você estar na sala de aula e ver esses meninos e meninas apostando na bet. É um negócio assim. Gente, está sendo um massacre contra o Brasil isso. Um massacre. Que é isso que a gente tem falado, né, Mauro? Todo dia a gente tem criminalizado as bets aqui. O que a gente não vai fazer nunca e jamais é criminalizar a vítima, criminalizar essas pessoas empobrecidas. E o pessoal está pedindo para falar do Congresso. A gente acabou de citar nominalmente quem são os envolvidos, os agentes do Congresso envolvidos nesse lobby. Então, corintiano maloqueiro sofredor, você está cobrando a gente aqui, ó, volta a fita, como a gente dizia no passado, você vai ver. Acabamos de falar sobre os congressos. Acabamos de falar sobre o Congresso. Pois bem, Rebeca, vamos aqui falar sobre essa ofensiva do setor financeiro. Então, a Folha de São Paulo, com esta jornalista, Adriana Fernandes é um dos principais quadros da Folha de São Paulo na cobertura econômica sob a ótica do setor financeiro, ela fez 2 reportagens este fim de semana sobre esta questão da dívida pública brasileira. Foram muito chocantes, efetivamente, as reportagens dela. Os pecados fiscais revelados na alta dívida pública e dizer: Lula deve terminar o mandato com 4 anos de déficit fiscal efetivo. E aí, olha só o que ele escreve ali. A Folha ouviu 2 especialistas em contas públicas, Mansueto Almeida e Felipe Salto, que são categóricos em prever 4 anos de déficit no governo Lula. Guarde esses nomes, por favor. Mansueto Almeida e Felipe Salto. Então, esta é a reportagem dela. Nesta reportagem dela, ela diz que a dívida pública brasileira, que está em 78,5%, um escândalo, segundo ela, do PIB, 78,5%, dívida bruta brasileira, dívida bruta, que vai chegar até a 81% do PIB brasileiro no final do mandato Lula. Quando fala-se dívida bruta, você está incorporando o pagamento dos juros da dívida. Tá? Ok? Então, dívida bruta é o déficit que eles chamam de primário, que é o déficit orçamentário, que são as contas para os pobres, né? Ministério da Saúde, Educação, e assim vai, né? Meio ambiente, justiça, e os juros da dívida. Aí, qual é a receita dela e desta turma para acabar com o déficit? Cortar os juros? Reduzir o pagamento dos títulos da dívida à metade? Não tem uma referência a isso nas reportagens e nos artigos, nenhuma, 0 referência. Qual é a receita dela? Cortar o piso de saúde e educação, acabar com essa história de socorrer o Rio Grande do Sul, os incêndios e qualquer outra tragédia que ocorra no país, porque isso ataca o arcabouço fiscal, e suspender a renegociação da dívida dos estados. Gente, é muito chocante. É muito chocante a cara de pau. É muito explícito o caráter de luta de classes que vem nesse posicionamento. Tá aqui. Aí, esse artigo aqui do Felipe Salto, que é a fonte da reportagem dela, né? Escreveu um artigo também para a Folha. Ao lado desse José Pellegrini, fragilidade fiscal da União colocou o Brasil em enrascada. Aí, qual é a receita deles? Reduzir benefícios tributários e transferências para estados e municípios.
Ou seja, enforcar os estados e municípios. E mais, então, além da receita da Adriana Fernandes, né, que é acabar com pisos, educação e saúde, acabar com essa mamata de ajudar quem está sob enchente, incêndio ou qualquer outra desgraça, e acabar com a renegociação dos dívidas estados, é alterar a política do salário mínimo. Sabe o que é alterar a política do salário mínimo, né? Acabar com o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Reformulação de programas sociais, ou seja, faz isso que o Haddad está fazendo, né? Passar o pente fino do BPC e fazer uma nova reforma da Previdência. E nova forma de cálculo de emendas parlamentares pelo lado da despesa para fazer uma demagogia. É impressionante isso. Não tem uma palavra nos artigos todos sobre a questão dos impostos. Sobre o fato de que os ricos no Brasil não pagam imposto. Não tem uma palavra sobre isso. E aí eles ficam com essa conversa fiada, né? É o Brasil do mundo, é o país do mundo onde mais se paga imposto. É o país do mundo onde mais se paga imposto. Pois é. O primeiro país a cobrar imposto de renda, onde a taxação é mais alta, é a Finlândia, com 57%. Depois, lá em 11º lugar, está Portugal, com 48%. Aí, em 15º lugar, tem uma série de países que cobram 45%, é a alíquota maior do imposto de renda, tá? Então, África do Sul, China, Alemanha, Austrália, Inglaterra e Alemanha. Aí, mais lá embaixo, 60º lugar, o México, 35%. Sabe onde está o país? Onde está o Brasil, gente? 88º, pois é, 88. 88º. A maior taxação no Brasil é 27,5%. É ridículo. Mas não tem uma palavra, porque isso tem a ver com a questão do déficit, né? Porque o déficit é aquilo que sai e aquilo que entra. Não tem uma palavra sobre aumentar o imposto de renda nos artigos deles. Nenhuma palavra. E essa cascata que eles permanecem o tempo inteiro. Permanece o tempo inteiro, que é o déficit público brasileiro está muito fora do padrão. Ou 78,5% está completamente fora da curva, né? E vai chegar a 80%. Pois é, 80%. Então, ó, grava. Hoje é 78% do PIB, o déficit brasileiro. Japão, 224%. Ah, não, mas o Japão é um país muito desenvolvido. Pois é, não. A Grécia, que é um país menor, de economia menor que o Brasil, 205%. Porque eles dizem isso. Ah, não, tem que comparar com países emergentes, tem que comparar com países de economia menor. Pois é, a Grécia é 205%. A Itália, que o Brasil acabou de passar, né? O Brasil acabou de passar na lista das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi para o 8º e a Itália caiu para o 9º. É 155%. Ah, Portugal, menor que a economia brasileira, 156%. Estados Unidos, 128%. Espanha, 120%. França, 115%. Inglaterra, 104%. O Brasil é 78%. É a 33ª maior relação dívida-PIB do planeta. Esses caras ficam gritando. Agora, é importante saber de onde vem e quem é quem nesse processo de luta de classes. Então, como eu disse, quem a Folha ouviu, o Mansueto de Almeida e o Felipe Salto. Ok? Guarda isso. Quem escreveu o artigo? O Felipe Salto e o José Pellegrino, que é sócio dele. Então, quem são esses caras? O Mansueto Almeida, que é o interlocutor habitual do ministro Haddad. O Haddad se encontra no mínimo 2 vezes por ano para ele, tem relações de amizade e intimidade até. O Mansueto Almeida, quem é o Mansueto Almeida? Ele foi simplesmente foi o secretário do Tesouro Nacional durante os governos Temer e Bolsonaro. Tá bom? Sabe o que ele é hoje? Vocês estão vendo lá, né, BTG Pactual, no fundo da foto? Ele é o economista-chefe e sócio do BTG Pactual. Então, ele é um dos consultados pela Folha. Ele foi secretário do Tesouro Nacional quando o ministro da Fazenda, no governo Temer, era o Eduardo Guardia. Esse que vocês estão vendo aí. Morreu prematuramente. Morreu prematuramente aos 56 anos de idade, em 2022. O Eduardo Guardia deixou o Ministério da Fazenda em 2019. Foi para onde? BTG Pactual. Esse que vocês estão vendo aí à direita é o Felipe Salto. É o Felipe Salto. O Felipe Salto, ele então escreveu o artigo para a Folha
junto com Josué Pellegrini. Os dois, o Felipe Salto é o economista-chefe da Warren Hena Investimentos, e o Josué Pellegrini é funcionário dele lá, está subordinado a ele lá. Sabe como é que essa Warren se apresenta no mercado? Principal corretora de títulos públicos do país. Ou seja, é a principal corretora no comércio, no tráfico de títulos da dívida pública brasileira. Tem alguém mais interessado do que eles em manter saudável a conta do pagamento dos juros da dívida e massacrar os pobres no país, no orçamento chamado déficit primário? Olha que interessante, em 2016, esse Felipe Salto, que vocês estão vendo aí, escreveu um livro. Sabe junto com quem? Com Mansueto Almeida. Junto com Mansueto Almeida. E os dois são aqueles que são escutados pela Folha como autoridades no tema. Como autoridades no tema do déficit público. Ele foi secretário da Fazenda em São Paulo. De quais governos? Dória e Rodrigo Garcia, 2 governos da direita, 2 governos vinculados ao sistema financeiro no Brasil. E tanto ele quanto o Pellegrino, o que assina o artigo juntos, os dois foram diretores, ele foi diretor, o outro foi funcionário lá também, ou seja, ele leva esse Pellegrino para onde vai, eles foram diretores do Instituto Fiscal Independente do Senado. Dá para entender? Que é tudo um círculo, um círculo de controle sobre o país, a economia do país, a máquina burocrática do país, o Estado brasileiro e sobre a opinião brasileira também. Então é tudo isso, é Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Banco Central, Instituto de Fiscalização Independente do Senado, Secretaria da Fazenda de São Paulo, e é isso, BTG, talvez a instituição financeira de maior poder no Brasil hoje, né? E agora essa outra que é a corretora CMED, a maior corretora de títulos da dívida pública. Esta é a guerra de opinião, né, que também foi desfechada esse fim de semana no país, contra o país. Impressionante. Agora, é isso aí.